Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta quinta-feira, dia 19 de março de 2020. E hoje a cor litúrgica não vai ser a roxa, vai haver uma quebra aqui, né, durante o período quaresmal, que geralmente acontece. Então, em vez de ser roxa, vai ser cor branca, porque é a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. Vocês vão poder perguntar assim, mas a gente comemora São José no dia 1º de maio. Sim, no dia 1º de maio é São José trabalhador, tá? Mas o dia principal do dia de São José é dia 19 de março. Nos países europeus, Portugal principalmente, esse é um dia de guarda, então era necessário ir à missa. Mas nós sabemos que estamos em tempos de coronavírus. Eu vou até deixar registrado aqui uma situação, né? Porque às vezes os vídeos eles podem ser vistos daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então eu vou contextualizar, vou bater no que já está batido. Mas eu tenho essa fé, essa esperança de que um dia alguém ouça esse áudio lá para frente. Então nesse momento, nesse dia 19 de março de 2020, quinta-feira, nesse ano litúrgico A, né? Nós estamos vivendo uma pandemia e uma crise mundial, não é nem local, é mundial, dos efeitos do coronavírus, né? Que é um vírus que tem se mostrado muito letal para quem, por exemplo, tem doenças pré-existentes e, infelizmente, aqui no Brasil as pessoas não estão sabendo lidar bem com a coisa, tanto a parte hospitalar, saúde e tudo, né? Até os chineses estiveram precavidos aí, montaram um hospital em 10 dias, né? Fora as pesquisas que estão acontecendo de vacinas. Então, o epicentro inicial foi na cidade chinesa de Wuhan e se espalhou para o mundo inteiro. Pronto. Quem está no dia de hoje já sabe de tudo isso, mas vamos supor que alguém está me ouvindo lá no futuro. Então, assim, os países europeus não vão poder celebrar a solenidade de São José. No Brasil é facultativo, assim, não há necessidade. Mas, de qualquer forma, todas as orientações da CNBB, das dioceses aqui do Brasil, têm orientado que as pessoas mais velhas, a princípio, não precisam ir à missa. Logicamente, sabemos que depois a gente tem que fazer confissão, mas deixa passar todo esse período. A gente também não sabe quanto tempo vai durar isso tudo, né? De repente, já está sendo estimulado assistir a missa pela TV, pela rádio, pela web TV e etc., pelos outros canais de comunicação. Lembrando que não tem validade, mas é um exercício de fé. Contudo, todos nós estamos sendo convidados a orarmos às 3 horas da tarde, tem o Terço da Esperança, muitos canais no México, espalhados pelo mundo mesmo, estão pedindo orações em determinados horários, inclusive o Papa Francisco. Aliás, na Itália a coisa está bem feia mesmo, está acontecendo muitas mortes. Aqui até ontem teve 4 mortes, infelizmente, até ontem, né, quarta-feira. Mas agora vamos focar em São José. Chega de coronavírus, por enquanto. Amanhã eu faço um outro vídeo que me veio uma situação. Novamente vou ficar falando sobre isso, né? Mas enfim, fazer o quê, né? Mas agora vamos focar em São José. Vou focar nele. O que a gente pode estar aprendendo com São José no momento de crise? Pronto, vamos colocar nessa situação que nós estamos vivendo. São José estocou papel higiênico em casa quando ele soube que Nossa Senhora estava grávida, recebeu o aviso do anjo do Senhor e vou aceitar a Nossa Senhora, vou dar o nome de Jesus para esse menino, e ele teve que fugir contra a ira de Herodes, contra uma determinação lá do decreto que mataram vários inocentes, né, crianças abaixo de 2, 3 anos. Comprou papel higiênico? Não. Então, o que a gente pode estar aprendendo com São José a partir das Escrituras? Logicamente, tem a tradição, não é tradução, é tradição da Igreja. Mas vamos colocar assim em termos de leitura da Bíblia, né, no estudo da palavra. Primeiro, São José é um homem equilibrado. Segundo,
maduro também, tinha maturidade. Não era jovem como Maria, ele já tinha uma certa idade, diz a tradição da igreja, tá? Não tem referências ali na Bíblia, mas segundo a tradição da igreja, Nossa Senhora tinha por volta de uns 15, entre 14 a 16 anos, né, virgem, e São José já era mais velho. Especula-se que talvez fosse viúvo, né? Mas enfim, não vem ao caso. Não sei se é viúvo ou é um solteirão, estava esperando uma pessoa certa. Então, era equilibrado, tinha maturidade, era homem no sentido de encarar suas responsabilidades, porque existe no Brasil uma cultura de o que é ser homem? É pegar tudo que é mulher e até homem também. Hoje em dia o negócio já está assim, tá? Não, ser homem não é mostrar sua virilidade nas partes pudentas. Ser homem e ser viril é assumir responsabilidades importantes sem fugir delas. Encarar de frente, mesmo que sofra, mas dizer, não, essa família é de minha responsabilidade, esse assunto é de minha responsabilidade. E São José também foi homem e viril, manteve sua virilidade e manteve suas responsabilidades. Outra coisa, São José ouvia ao Senhor e obedecia, porque não basta ouvir, tem que obedecer. Tá? E também não é obedecer qualquer coisa, né? Achando que Deus é coisa de Deus, então eu vou... Não, ouvir e obedecer. O que Deus quer de mim? Uma das formas de ouvir e obedecer é seguir as regras dos 10 mandamentos, que é o que move a nossa fé cristã. E a gente está sempre ofendendo a Deus nos 10 mandamentos. É só fazer uma análise de consciência e, inclusive, os padres pedem que, a partir dos 10 mandamentos, se faça uma boa confissão, em vez de ficar lá no blá blá blá. Desculpa falar, né, mulheres? Tem que começar a parar de falar e contar historinha, chegar no confessionário e falar. E aí, se o padre se irritar alguma coisa, relevar, veja o que você... Né, porque acontece também, dentro do confessionário, situações extremamente desagradáveis, tanto para o lado da pessoa que está confessando, quanto o padre. E, geralmente, mulheres se enrolam. Não estou dizendo que homem se enrola, não, mas é que mulher tem mania de enfeitar a coisa. Florear, desculpa falar, tá? Então tem que ser mais sucinta. Já que a pedra, já que o pecado, fala assim, trai meu marido com outro homem, num prazo de 3 anos. Pronto, fala assim. É assim que tem que falar, né? Agora, no momento, as confissões estão suspensas, né, em alguns casos. Então, mas é uma forma também de a gente aproveitar esse momento para fazer uma reflexão. Tiver que anotar, se você pode anotar em algum lugar, em código, alguma coisa assim, anote para não esquecer, né? Eu geralmente anoto em código, levo o livrinho, o caderninho. Mas às vezes o próprio Espírito Santo estimula a fazer uma confissão realmente daquilo que deve ser confessado, tá? Certo? Então, e São José tinha sonhos, né? O engraçado eu acho engraçado nesse sentido, né? Que São José era um homem comum, que devia ter seus sonhos próprios, mas ele abriu mão para atender uma solicitação da vontade de Deus que tinha a ver com os sonhos de Deus. E aí, por meio dos sonhos, o anjo do Senhor o visitava frequentemente em momentos de perigo. São José passa essa imagem também de ser covarde, porque ele foge várias vezes, né? Não, ele não é covarde, ao contrário, como eu falei, ele tinha sonhos, era um dom dele, ouvia o anjo do Senhor com a determinação da palavra de Deus e obedecia de imediato. Isso pode ser comprovado na parte em que ele não sabia das notícias que estavam acontecendo, né, lá na corte do rei Herodes, em que o rei Herodes determina que todas as crianças abaixo de 2 ou 3 anos sejam mortas. Homens, crianças, meninos. E aí, no meio do sonho, o anjo fala, pega o menino, pega a mãe dele e foge para o Egito, porque querem matá-lo. Ele dá uma dormidinha de meia hora, 15 minutos? Não. Ele já tem um impulso, porque ele recebeu a graça da revelação e ele, como é um homem obediente, então acredito que pela efusão do Espírito Santo, ele tomou um impulso, mandou a Maria arrumar todas as coisas, pegou o burrico, pegou o bebê e partiu para o Egito. E outra coisa interessante é que depois ele recebe recebe outra aparição do anjo em sonho, dizendo, não, pode voltar agora, sai do Egito, volta para as tuas terras lá, que os inimigos do menino já morreram. Contudo, aí eu acredito que tem a ver São José, o prudente. O que São José medita? Tem um herdeiro do rei Herodes no trono. Eu não vou para a região da Judéia, eu vou para a região
de Nazaré, que é uma região pobre, né, mais humilde. E ele vai para Nazaré. Mas no primeiro momento, ele poderia ter ido para a Judeia. Né? A princípio, o herdeiro não ia, talvez, lembrar dessa situação nefasta da morte das crianças, mas por prudência, São José foi para Nazaré. E mesmo assim não contrariou as ordens de Deus. Então temos muito o que aprender com São José. Outro detalhe que eu gosto muito disso em São José é que ele é um homem calado dentro das Escrituras. Nossa Senhora fala 2 vezes. Falar, mas expressar corporeamente na sua presença, eu acho que tem mais. Né? Além das 2 vezes que fala, quando ele procura Jesus dizendo que as irmãs, né, alguém avisa, suas irmãs e a sua mãe estão aqui fora, e Jesus fala, não, né, Jesus estava trabalhando, né, na sua missão. E outra vez quando ela estava debaixo da cruz com São João. Então, Nossa Senhora tem suas aparições e 2 falas. Né? Uma é na Bodas de Caná, e uma é quando Jesus some e é encontrado no templo, e quando falta vinho nas Bodas de Caná, que é a única parte que existe. Não existe outro similar desse evento nos outros evangelhos, apenas em João. Você pode conferir ali que é só João que fala das Bodas de Caná. E aí a parte interessante, então, que eu estou tentando falar de São José, é esse homem do silêncio. Então ele ele ouve a Deus e obedece, é sempre essa dupla, tá? Ouve e obedece, é um homem prudente, é um homem maduro, é um homem hombre, né? Um homem viril e de responsabilidades, ele cumpre mesmo com prejuízo, porque segundo o Antigo Testamento, que eu não me recordo qual, se é o provérbio, se é a sabedoria, feliz aquele que ao prometer algo a alguém, cumpre mesmo tendo prejuízo. Isso eu li recentemente. Então, assim, não se culpe se de repente você recebeu uma ingratidão grande de alguém, ou se você fez algo e foi muito caro, você achou que era barato, mas não foi, você deu um medicamento, às vezes estava um preço, mas triplicou, e você ficou no preju, e aí você ficou sentido, porque acontece mesmo, né? Mas por quê? Para manter a palavra sua, a promessa, você foi lá e cumpriu, ou por ter consideração à pessoa, mas você fez 2 coisas importantes, você cumpriu o que você prometeu, entregou para a pessoa, às vezes a pessoa agradeceu você, mas às vezes você ficou com prejuízo material, de repente. Fica com prejuízo. O mais importante é honrar a palavra, né? Então, São José é um homem de palavra, um homem cheio de responsabilidades, que nem falei, um homem do silêncio, provavelmente de oração. Né? Segundo a tradição da igreja, sobre a morte de São José, parece que ele tinha feito uma viagem para Jerusalém e ele não estava bem de saúde. Aí voltou, a coisa complicou e supõe-se que ele morreu nos braços, ou sendo cuidado por Nossa Senhora e Senhor Jesus. Então ele também é um santo que você pode pedir auxílio na hora da morte, dos agonizantes, da sua própria morte, porque ele foi amparado por Nossa Senhora e Jesus. Jesus só se revela após a sua idade de 30 anos. Isso significa que enquanto o pai dele estava nutrício, vivo, Jesus era carpinteiro, ajudava o pai, não ia na sinagoga pregar. Por isso que tem essa situação desagradável que Jesus fala, um profeta não é estimado em sua própria terra, em que ele foi falar na sinagoga, ninguém deu bola para ele. Falei, mas esse daí não é o filho de José? Por quê? Porque Jesus era obediente ao pai. Mas São José não é o pai dele, de DNA, não é, mas a figura do pai, da família. São José, pai nutrício, Jesus respeitou e honrou. Não é porque ele é Deus e homem, ou homem e Deus, tá? Vai lá estudar o Catecismo da Igreja Católica que tem essa parte, tá bom? Ele é homem e Deus, as naturezas não se misturam, não é dividido, não, é homem e Deus ao mesmo tempo. Jesus é tão Deus que ele conseguiu manter até as 2 naturezas dele, né? Tranquilamente. Mesmo sendo Deus, ele não desrespeitou o pai, a não ser naquela fase dos 13 anos, 12, 13 anos, em que ele deu uma fugidinha lá, se apartou dos pais e foi pro templo. Só aquela vez que ele desagradou, digamos, ele desrespeitou os pais. Mas é momento da juventude, troca de hormônios e tal. Deve ter acontecido uma coisinha estranha lá. Mas de qualquer forma, Jesus já estava querendo dizer que ele precisava se ocupar das coisas do Pai Eterno. Né?
Ainda não foi preocupante, mas ao mesmo tempo, né? Mas mesmo assim, Jesus não desonrou pai e mãe, né? Ainda protegeu até o fim Nossa Senhora. Bem, mas aí, né? São José faz parte da Sagrada Família, lógico, né? É um dos poucos santos que tem o Senhor Jesus menino nos braços. Eu já comentei algumas coisas, algumas vezes aqui e comento novamente. Poucos santos. Primeiro é São José com o menino Jesus. São José nunca está sem o menino Jesus nos braços, né? Significando que ele protegeu o menino mesmo, o menino Deus, Nosso Senhor. Outro santo é Santo Antônio de Pádua, tá? Que ele recebe das mãos de Nossa Senhora. Em breve, a festa lá de Santo Antônio. Tem um terceiro santo que também carrega o menino Jesus, mas ele não é comum aqui no Brasil. Eu até esqueci o nome. Ele é mais comum, não sei se na Espanha ou locais onde se fala a língua espanhola. A igreja da Espanha, igrejas de língua espanhola. Mas existe um outro santo que eu descobri que tem o menino Jesus nos braços. Beleza? Outros santos receberam as visões de menino Jesus? Sim. Recebeu um abraço do menino Jesus? Sim. Santa Faustina, Santa Teresa d'Ávila. Mas não são representados em seus ícones para a gente estar meditando, né? Nessas imagens. O menino Jesus nos braços ou coisa do gênero. E eu acho interessante que no caso de santas, Jesus se apresenta como homem. E em alguns casos, como Santa Gertrudes de Elfta, se apresenta como um moço muito jovem e atraente, o que estimula dá uma impressão que estimula um interesse da santa, e que num primeiro momento seja até algo meio sensual, sem ser pecaminoso. Mas é o que chama, né? Jesus chama da forma que a pessoa está propensa, mas sem atacar a pureza da pessoa, lógico. E falei, né? Então, eu tirei um pouco o foco do coronavírus, mas veja bem, em momentos de crise é hora da gente estar meditando nas imagens. Nós somos acusados pelos irmãos evangélicos de adorarmos imagens. Mentira. E, claro, tem católicos que adoram mesmo, mas assim como tem irmãos evangélicos que devem adorar o dinheiro, desculpa falar bem da verdade, né? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Agora é o momento de quebra de todos os padrões mentais, de sair fora da caixinha, da bolinha, do redondinho, do hexagonal, sei lá o que você quiser que pensar. Todo mundo vai ter suas estruturas mentais quebradas, porque o nosso cotidiano, nossos afazeres do dia a dia foram quebrados. Esse coronavírus tem um lado positivo, eu já falei para vocês. Lógico, tem que se prevenir? Tem. Mas o que a gente pode estar fazendo em casa? Por exemplo, você tem a imagem de um santo. Eu tenho de Santo Antônio. A imagem dos santos é para, né, todo mundo fala venerar. Sim, mas eu prefiro a palavra meditar, como fazem os orientais cristãos, católicos ortodoxos. A partir daquela imagem você medita. Às vezes tem uma inscrição em russo, em grego, né? Aquilo também serve de meditação. Por que São Miguel tem a lança, tem, né? Tudo isso. Então, no caso de Santo Antônio, tem uma auréola, tanto em Jesus menino quanto nele também. Geralmente ele tem o lírio, que significa pureza sexual. O menino Jesus está sempre agarradinho com Santo Antônio, né? É muito bonito de ver. Então a gente pode também estar entrando em contato, fazendo uma intimidade com Jesus a partir da imagem de um santo. Não é entrar em transe, não é isso. Meditação católica cristã. Então você medita nos símbolos que tem ali, você olha, medita, mas por que o menino Jesus está assim tão agarradinho no Santo Antônio? Se sente tão protegido como se estivesse no colo de Nossa Senhora. Eu sempre pensei assim, tá? Ver a roupa que Santo Antônio de Pádua está usando, e assim vai. A maioria dos santos antigos, medievais e tudo, e da Idade Moderna, eles são representados com muitos símbolos. O próprio São José, a cor da roupa dele, mas sem levar para o lado esotérico, tá? Porque tem gente que também se utiliza da imagem de São José para outras coisas. Vou verificar por que ele tem o lírio, por que ele está carregando o Senhor Jesus, e assim vai. Leitura orante, tá? Por favor, da Palavra de Deus. Catecismo da Igreja Católica. Caridade. Bem, tempo quaresmal. Era para estarmos fazendo caridade por aí.
Ainda mais que o tema da CNBB eu achei muito bacana, muito bom, lembrando Santa Dulce dos Pobres. Mas infelizmente não tem como sair e visitar as pessoas. Apesar que eu vou dar uma certa esperança para os mais afoitos. Para você que acha que não vai pegar coronavírus. Olha, meu querido, primeiro, siga as orientações, certo? Mas vamos supor que você não aguenta. Você precisa estar em contato de alguém da sua comunidade. Saiba que se você agir assim, para a honra e glória de Jesus, você vai ser quase um mártir, né? Porque se você pegar qualquer coisa e morrer em nome de Jesus com coronavírus ou com qualquer outra pereba que aparecer de novo por aí, então você vai ser um mártir. Não estou querendo dar ideia, mas você quer dar uns, né? Porque tem um pessoal com ímpeto mais assim, de ir ao encontro das pessoas, mesmo com assuntos tão impeditivos, né, com exigências tão impeditivas. E algumas pessoas estão realmente indo ao encontro. Eu vejo várias regiões aí da Itália, da Espanha. Teve tecladista ou pianista começou a tocar piano na sacada do prédio. De repente descobriu que tinha um vizinho no mesmo prédio, mais um andar para baixo, o saxofonista. Olha o que está acontecendo. Às vezes a gente nunca deu bom dia para as pessoas da sacada, mas a gente já meio que viu ali aquela cortina meio entreaberta, aquela janela aberta, o vizinho fazendo alguma coisa, a vizinha e tal. E cada janelinha, sabe, quem mora em prédio vai entender o que eu estou falando. Cada janelinha tem uma história, tem uma família, tem dramas, tem alegrias, tristezas, tem gente querendo se matar, tem gente querendo, não tem sentido de vida, tem gente com vida e está morto. E esse coronavírus, né, essa crise restritiva, acabou mostrando que as pessoas podem se comunicar e descobrir outras pessoas bacanas morando no mesmo prédio. Às vezes não é exatamente vizinho, é um vizinho lá de baixo, né? Ou da frente mesmo. Os italianos não estão cantando na sacada? Então, ontem eu vi um vídeo que era lá da Espanha, em que o tecladista descobriu que tinha um saxofonista e os dois estavam fazendo dueto e os outros da frente, dos condomínios da frente, estavam batendo palma, né? Sabe? O isolamento realmente é uma coisa da cabeça do ser humano. A gente se isola porque quer e é ressentido porque quer também, né? Mas é possível você estar conhecendo pessoas da sacada. Eu não moro em apartamento. Eu tive uma experiência assim em São Paulo uma vez que eu fui para a Feira do Livro há muito tempo atrás, já tem bastante tempo. E eu desculpa quem mora em São Paulo, eu não gosto de São Paulo, porque me deu uma agonia muito grande, é muita gente. E eu tenho um problema grave eu já tive crises de síndrome de pânico, assim. Hoje em dia não, né? É curitibano, né? Desculpa, bairrista mesmo. Não tenho nada contra quem ama São Paulo, tem gente que ama mesmo. E tá ótimo, mas eu particularmente morar na cidade de São Paulo não dá. Então o que que aconteceu? A gente se hospedou num hotel e eu comecei a olhar pela janelinha, prédio, 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 prédio. Aí eu gosto de meditar, né, a respeito e fiquei olhando aquela janela, uma história, uma família. A outra janelinha, sabe, era um excesso de janelinhas. E naquelas janelinhas eu pensava, tem uma família, tem um drama, tem alguém triste, tem alguém sofrendo, tem alguém rindo, tem alguém infeliz, tem alguém que não tá, tem alguém que pensa que tá vivo e não tá vivo. Fora as pessoas que olhavam a janela e tal, sabe? Então para mim deu uma agonia muito grande, porque eu sempre morei em casa, sobrado, ou casa mesmo, então, com quintal. Então essas coisas me deram uma agonia na época. Mas se você mora em apartamento, em condomínios, que dá para fazer esse tipo de coisa, você é músico, ou você, sei lá, tem gente que declamava poesia, né? Tem gente que fazia manifestação da janela, né? Que eu tô sabendo. Pois é. Então, ceda seus dons, agora é o momento, né? Não precisa também encher os ouvidos do povo com o seu canto lírico, mas canta um pouquinho e some. Se o pessoal gostar, beleza, mas não fique também exagerando na música alta, né? Certas coisas também, regras de convivência, vão ser agradáveis também. Outras formas de caridade nós já sabemos, se oferecer para algum idoso, fazer compras, levar marmita, etc, etc, etc. Tá? E bastante imunidade. Lembrando, com relação à esperança, quem deve ser nossa esperança? Nos mantimentos que estocamos em casa,
aquela impressão de que passei a perna em um monte de gente. Tem gente que é assim, sabe? Tem gente que se sente bem passando a perna em um monte de gente, em várias situações. Por exemplo, compra, deixa tudo vazio lá no supermercado e tem coragem de falar para os outros e para os vizinhos, eu tô bem, eu estoquei tudo que eu podia estocar. Aí passa um mês e estragou toda a comida. Sabe? Tem gente que gosta de se erguer no próprio altar do vazio, né? Eu sempre chamo isso, altar do vazio, não é o pódio do vazio. O que é o pódio do vazio? O pódio do vazio é assim, você pisar na cabeça dos outros só para dizer que eu posso, eu tenho, sou mais que você, seu besta. É assim, eu falo que é o pódio do vazio. A pessoa sobe em cima de um caixote de madeira e acha que está podendo. A pessoa não sabe usar o seu poder aquisitivo, o seu poder de repente doar alguma coisa. Não, a pessoa não tem cabeça, desculpa falar. Aliás, não tem cabeça de empatia. Isso eu acho que é a doença que mais mata, sabe? Mata a dignidade do outro, mata o emocional do outro, humilha o outro. Mas enfim, né? Então eu já falei até umas coisas meio desagradáveis ontem. Qualquer coisa, vai lá, compra a fraldinha de bebê, tá? E limpa o popozinho aí e coloca num baldinho, sabe? Joga na batente lá e lava, meu filho. Não precisa comprar papel higiênico adoidado. Aí você vai acabar até descobrindo que nem precisa do papel higiênico, né? Verdade, não é piada não, gente. Quantas crianças que não passaram pela fraldinha e da calça plástica e agora fica nessa loucurada? Para com isso. Não tem fraldinha? Pega aquelas camisetas velhas lá. E vai. Tá? Agora fica aí, sabe? Estocando coisa que não precisa, né? Com relação à vacina do coronavírus, em algum momento algum laboratório vai lançar. Inclusive na China diz que já saiu, no Japão também está sendo testado. Eles não falam porque existe uma concorrência entre indústrias farmacêuticas, né? Então eles mantêm em sigilo, até para manter a soberania nacional, né? Eles não vão compartilhar dessa forma. Então, cada um que lute, né? Que eu espero que os cientistas brasileiros também cheguem a alguma conclusão, porque querendo ou não, temos bons cientistas, mesmo com a falta de recursos aí. Eles estão chegando até na vacina da dengue, graças a Deus, estão no último estágio. Então, logo, logo também até isso vai ser resolvido de uma forma melhor. Outra coisa é sair da zona de conforto, né, gente? Em tempos de coronavírus, a gente saiu totalmente da zona de conforto. Todos nós. E eu vou dizer, às vezes é bom. Desculpa aí, você que está tristinho. Anime-se, porque nossa esperança é em Jesus. Não é no papel higiênico, não é no nosso pódio do vazio, não é pódio vazio, é pódio do vazio. É você sempre se achar mais que os outros por um motivo inútil. Soberba, vaidade, né? Aquelas coisas que nós sabemos, né? Então, é isso. Tá? Amanhã tem mais. Aí amanhã o papo é outro, né? Não queria falar, mas às vezes tem que falar as coisas agradáveis. Mas vamos lá. Liturgia da Palavra desta quinta-feira. Bem, como vocês repararam, eu tive que dar uma parada aqui na gravação. É a segunda, eu já ia partir para a Liturgia da Palavra direto, mas infelizmente seguiram outras notícias, né? Pelo mundo afora. E eu não poderia deixar de falar desse luto que está acontecendo na na região de Bérgamo, na região da Lombardia, lá na Itália, com a morte de 475 pessoas que morreram, né, nessa semana e que simplesmente lotaram o crematório da região. Porque nem lugar para enterrar está sendo possível. Porque imagina, morreu 475 pessoas numa noite. Até caminhões do exército foram chamados para o transporte. No G1, portal G1 de notícias, que é da Rede Globo, foi informado que do dia 1º de março até agora, até segunda-feira agora, dia 15, faleceram 12 padres lá na Itália, principalmente na região da Lombardia. Como o canal é católico, então a gente presta orações, né? Entramos em luto também, porque muitos morreram, a grande maioria morreu sozinha, porque estava contaminado, né? Não deu para receber nem o velório, nem receber o corpo, uma tristeza sem fim. Então, o epicentro do novo coronavírus, que é o Covid-19, que é uma mutação do coronavírus, é o que está matando agora, está sendo localizado
exatamente nessa região da Lombardia, na Itália. Então não é mais a China. A China diz que não tem, comemorou que não tem mais nenhum surto novo, apenas os que vêm por aeroportos, né? Então até o presente momento essa situação é catastrófica e eu espero que isso não se expanda aqui na América Latina, porque se uma região, pode ser até o Brasil como qualquer outro vizinho nosso, entrar em epicentro, uma coisa descontrolada, a infecção é maior, tá? Amanhã, novas determinações, né, também a respeito do que está acontecendo, pelo menos na minha cidade, as determinações que já estão afetando, inclusive, o transporte público, tá? E acompanhe sempre as notícias. Lógico que se for te dar depressão, melhor não, mas melhor coisa. Higienização, ter respeito com o próximo, né? Conversar, não ser a pessoa muito cheia dos beijos e abraços. Eu sei que o brasileiro gosta bastante, mas agora é a hora de manter a calma e não ficar fazendo piada, não tirar sarro das coisas, tá? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 4 a 5, de 12 a 14 e 16. Naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor: Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 88 com o refrão: Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor de geração em geração, eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele então me invocará: Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. A segunda leitura está em Romanos 4, versículos 13, e do 16 ao 18 e 22. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé que Deus prometeu o mundo como herança a Abrão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: Eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus porque creu em Deus que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: Assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi acreditada como justiça. Palavra do Senhor. A aclamação. Salmo 83. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre lhes vão de vos louvar. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O evangelho de hoje está em Mateus 1, versículos 16, 18 a 21 e 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo.
Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele foi salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Existe uma segunda opção de leitura do Evangelho. Então, a segunda opção é Lucas 2, versículos 41 a 51. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura, e 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Palavra da salvação. Pitaco enorme hoje, aqui termina a liturgia da palavra, mas foi um pitaco grande, tá? Então peço desculpas porque eu estou gravando numa quinta-feira, então são as últimas notícias que eu recebi. Eu estou gravando no dia 19, tá? Que é o dia de hoje mesmo, é o dia do áudio mesmo, tá? Tá um pouco atrasado. Fiquem em paz, na paz de Cristo, não fiquem se expondo por aí, tá? Também não precisa entrar em pânico, façam o que puder na parte material, de saúde, mas principalmente na parte espiritual. Não importa agora, né, sua profissão de fé, tipo, eu sou católica cristã, nós rezamos pelos falecidos. Eu sei que evangélicos não rezam, eles têm uma outra teologia a respeito, tá? Mas assim, gente, de qualquer forma, vamos orar então, quem pode, ore pelos vivos, e quem né, professa a fé católica, vamos rezar pelos doentes também, mas pelos falecidos, tá bom? Peço essa gentileza, porque eu acredito que pelo menos uma outra pessoa que está me escutando é de uma vertente cristã evangélica, né? Eu entendo a posição de vocês. Por outro lado, então reze pelos doentes e os vivos infectados. Nós rezamos pelos falecidos também, tá? Então fiquem em paz, na paz de Cristo. Paz e bem.